Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação: Marta Padovese. Olá, eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. O bate-papo de hoje é com Carolina Moreira. Ela tem 37 anos, é casada há 15, mãe há 12 e jiu-jiteira há 11 anos. Educadora infantil, faixa preta de jiu-jitsu, empresária e sensei kids da Barbarian Jiu-Jitsu, onde ministra aulas para crianças de 3 a 15 anos. Também ministra treino de defesa pessoal feminina, palestra sobre educação das crianças e é uma das maiores incentivadoras do público feminino. Olá, Carol, obrigada por bater um papo aqui conosco no Multidom. Oi, Marta, tudo jóia? Eu agradeço o convite de estar aqui, para a gente poder conversar um pouquinho sobre o jiu-jitsu, explicar o que é essa arte marcial, como escolha de um esporte entre todas as outras vertentes que ele tem. Vou ter o maior prazer da gente bater esse bate-papo hoje. Lá na sua academia, as pessoas chamam você de Sensei Carol. E o que é Sensei? Então, Sensei, como o jiu-jitsu ele é um esporte oriundo do Japão, nós usamos a terminologia Sensei, que significa professor. O jiu-jitsu ele é um esporte que ele tem a hierarquia muito forte, a disciplina muito forte, Então, para não chamar a gente pelo nome no tatame, que é uma coisa muito informal, a gente orienta, os alunos que nos chame de sensei, que significa professor, para deixar essa terminologia no tatame bem enraizada, Ele é o sensei da Barbarian, a minha academia. Ele é o sensei, ela é a sensei da academia. Então a gente usa a terminologia sensei para distinguir a hierarquia dentro do tatame. Você escolheu o jiu-jitsu como seu esporte favorito. Isso. Qual o motivo da sua escolha do jiu-jitsu? O jiu-jitsu, eu digo que ele é um esporte completo. Ele trabalha a mente, ele trabalha o corpo, ele trabalha todas as questões sociais que permeiam hoje, a sociedade. Um indivíduo que ele cresce praticando um esporte, ele é um indivíduo nota 10, mas um esporte que abrange tudo isso, geralmente a raiz do jiu-jitsu, que é a raiz oriunda, do Japão, eles têm essa questão da hierarquia, da disciplina, da rigidez, muito intrínsecas neles. Então eles trouxeram essa raiz da arte marcial do jiu-jitsu, isso é uma coisa muito boa. Então, quando a gente fala de jiu-jitsu, a gente não fala só de uma luta, a gente fala de coisas que existem por trás dessa luta, de toda a disciplina que envolve o esporte. A gente tem que ter uma disciplina dentro do esporte, porque a gente também, além de dentro do esporte, a gente também usa essa disciplina fora do esporte. Ninguém pratica jiu-jitsu como uma arte marcial só dentro do tatame, porque o jiu-jitsu ele é uma arte marcial que ele é vista como uma arma branca na sociedade. Então, se eu estiver na rua e eu agredir alguém com golpes de jiu-jitsu, eu posso ser condenada. Então, além de saber essa arte marcial dentro do tatame, eu tenho que saber como me posicionar na rua com o jiu-jitsu. Então, no jiu-jitsu a gente precisa o quê? A gente precisa saber entender o nosso limite, aonde começa e termina, aonde começa e termina o limite do próximo, porque se a gente errar a mão do esporte, ele vai ser visto como uma agressão. E não é, O jiu-jitsu ele é um esporte, ele tem regras. E a gente usar o jiu-jitsu levianamente na rua, ele pode manchar a identidade desse esporte. Então, o jiu-jitsu ele é dentro e fora do tatame também. Por isso que permeiam todas essas questões sociais, psicológicas, técnicas, Então, eu escolhi o jiu-jitsu porque ele vai a favor de tudo que eu sempre quis na vida, Ele trabalha o corpo, porque a gente tem aquecimento, a gente tem alongamento, a gente tem a parte técnica, a gente tem a luta, onde a gente coloca em prática a parte técnica que a gente aprendeu. E se a gente estiver lá dentro do tatame, na hora da luta, pensando que eu tenho uma conta para pagar,
eu vou me dar mal lá na luta. Precisa estar focado, eu preciso da concentração na hora da luta. Porque o jiu-jitsu é um esporte individual. É você e seu oponente. Não tem ninguém ali no seu ouvido falando o que você precisa fazer naquele momento que você está lutando. Então, se eu não tiver o foco, se eu não tiver aprendido a parte técnica, se eu não tiver me condicionado a me concentrar ali na hora da luta, provavelmente eu não vou conseguir ter um desempenho bom. E o jiu-jitsu, ele é um esporte que não importa se você é grande, se você é pequeno, se você é alto, baixo, se você está sobrepeso ou se você é muito magro, é a técnica e a concentração que vai colocar ali o seu nível no jiu-jitsu. Se você vai conseguir ir bem no esporte, é um desempenho muito mais mental do que físico. Então tem gente que fala assim, mas aí você vai lutar com uma pessoa que é maior que você vai apanhar? Não, de forma alguma. Hoje, se na rua eu encontrar uma pessoa e ela tentar me agredir, e ela for maior que eu, se ela não souber o jiu-jitsu, com certeza eu vou ter muita vantagem sobre ela. Porque o jiu-jitsu, ele usa golpes traumáticos de imobilizações, de alavancas no corpo, ou seja, você conseguir deixar a articulação contra o movimento natural dela, né? E existe os estrangulamentos, que são feitos no pescoço. Então a gente aprende esses golpes e se a gente souber aplicar corretamente com a técnica, pode ter 200 quilos a mais, o tamanho não importa, desde que você saiba a técnica corretamente. Carol, qual que é a origem do jiu-jitsu? O jiu-jitsu, ele tem a origem do Japão e ele veio para o Brasil através do Conde Koma. E aí esse Conde Koma, ele passou todas as técnicas para a família Gracie, para o Hélio Gracie e para o Carlos Gracie. E eles foram os precursores do jiu-jitsu aqui no Brasil. Como que eles fizeram isso? Eles eram de uma família, desses dois irmãos, e eles falaram assim, olha, a gente quer disseminar o jiu-jitsu no mundo. Então eu vou ter um monte de filho, um acho que teve 12 ou 17 filhos, o outro teve mais uma penca de filhos. Então, desde pequenos, eles ensinavam os filhos deles a lutarem. E aí, conforme eles foram crescendo, eles foram viajando e abrindo academia. E aí que foi disseminando o jiu-jitsu aqui no Brasil. Então, a família Gracie é uma família extremamente conhecida aqui no Brasil, né, e no mundo. Mas quando você fala de jiu-jitsu, você fala da família Gracie, é interligado. Eles já morreram, né? O Carlos e o Hélio Gracie já morreram, mas eles deixaram filhos, netos, bisnetos, né, que até hoje perpetuam o jiu-jitsu, abrindo academias pelo Brasil e pelo mundo, né? Eles têm, né, milhares de academias espalhadas pelo mundo, né? E foi assim que o jiu-jitsu ele foi trago para o Brasil, né? Através do Conde Koma, que enraizou aqui, né? E é legal porque na história ele era circense, né? Então ele usava os movimentos da luta na apresentação dele. E o Hélio e o Carlos acharam legal aquilo. Falavam, cara, vamos usar isso daí para poder disseminar como uma arte marcial. E foi assim que surgiu o jiu-jitsu. Tanto é que em um determinado ponto da história, anos atrás, eles quiseram provar que o jiu-jitsu era a melhor arte marcial que tinha no mundo. O que eles fizeram? Criaram o MMA. Então eles pegaram um lutador de jiu-jitsu e aí falaram, vem aqui, você faz capoeira, luta aqui com um lutador de jiu-jitsu, vamos ver quem ganha. Você faz karatê, luta aqui com um de jiu-jitsu. Você faz não sei o quê. Então, sempre o jiu-jitsu ele se sobressaía em cima, porque o jiu-jitsu ele é uma luta que é em pé e também no chão. Então, quando você fala, eu vou lutar boxe, boxe é uma luta que é em pé. E aí, se a pessoa cai e é derrubada, como que ela se defende ali no chão? Então, o jiu-jitsu ele acabou sendo completo por conta disso, porque ele tem a parte de pé, que não envolve socos, né? Mas você tem as partes de mobilização e queda, que é similar ao judô. A diferença é que o judô caiu de costas no chão, a luta termina. No jiu-jitsu, você caiu no chão, é aí que a luta começa, porque aí você vai tentar conseguir uma posição, e essa posição ou ela vai te beneficiar, né? Ou vai beneficiar o adversário, depende ali de quem tem a maior destreza no movimento, na agilidade do pensamento, né? Porque o jiu-jitsu não é só físico. Você tem que saber o que você está fazendo ali no chão, né? Não é só se bater ali, né? Você tem que saber a técnica. Eu quero pegar o pescoço, eu quero pegar um pé, um joelho, um braço. Então eu tenho que saber, eu tenho que pensar o que eu quero fazer para poder
me dar bem na hora da luta. Carol, de uma maneira geral, existe alguma restrição em que uma pessoa não possa aprender o jiu-jitsu? Essa é uma questão muito particular, porque as pessoas que se impõem limites para poder treinar. Veja bem, na nossa academia, o treino ele começa a partir de 3 anos de idade e nossa aluna mais velha hoje, mais experiente, ela é a Fátima Furlan, ela tem 68 anos, ela entrou no jiu-jitsu já com 62, né? E ela é extremamente ativa. Há mais de 6 anos com a gente ali, ela luta, ela faz toda a parte física dentro dos limites dela. Então, a hora que ela fica um pouco mais cansada, ela pede para descansar, mas ela tá ali participando. A gente teve alunos amputados, sem a perna, sem o braço. Durante um tempo eu tive uma aluna cega. Então a limitação ela é mais dentro da própria pessoa do que externamente. Então você pode participar desde que você queira realmente aprender, né? Não existe uma limitação física que impeça, até porque existem campeonatos com divisões para cada deficiência. Então, se você não tem o braço, se você não tem a perna, se você é cego, então existem adaptações para o esportes. Você pode realizar essa atividade sem nenhum tipo de impedimento, desde que a academia seja uma academia preparada para receber sua condição. Então, pode ser homem, mulher, pode ser, como eu disse, né, pode ter 200 quilos, pode ser bem magrinho, falar, mas eu sou muito fraco, eu sou muito mirradinho, ou, nossa, eu tô sobrepeso. É bom, porque você vai emagrecer, você vai trabalhar todas as questões físicas dentro do seu corpo, dentro do seu limite. Então, no jiu-jitsu não tem um impedimento, né? Tem pessoas que falam, eu operei o joelho. Tem pessoas que chegam com algumas condições, assim, eu sou operado do ombro. Então, meu marido também é operado do cotovelo, né? E tá lá lutando, ele é professor. Então, a gente vai dentro do nosso limite e a gente respeita esse limite. Porque o jiu-jitsu não é só feito para esportista que quer ganhar, que quer competir, ser medalhista, não. Jiu-jitsu, como eu disse, ele é uma filosofia de vida. Então a gente entende e respeita a particularidade de todo mundo que está entrando ali no tatame. Você ouve o programa Multidom. Apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com a empresária e sensei Carolina Moreira. Como defesa pessoal, o jiu-jitsu é indicado para mulheres? Muito indicado para as mulheres, porque olha, eu vou fazer uma analogia aqui para você. Eu vou bater palmas, ó. A cada palma minha, uma mulher ela foi agredida no Brasil. Infelizmente, a recorrência do feminicídio é muito grande, a recorrência do abuso ele é gigantesco, e seja não só abuso físico, a mulher também sofre muito abuso verbal, ela sofre muito abuso psicológico, porque às vezes ela não sabe se impor fisicamente, verbalmente, e o jiu-jitsu ele trabalha essa questão, né? Como eu disse, o jiu-jitsu ele trabalha não só a questão física, mas a questão psicológica. Então, quando você entra num esporte que você aprende a autodefesa, porque o jiu-jitsu, todos os movimentos do jiu-jitsu são baseados em movimentos de imobilização e ataque. Então, quando você aprende esses movimentos, sua autoconfiança ela sai do pé pro teto. Ela cresce absurdamente. Então, você já não é aquela pessoa que anda de cabeça baixa. Por quê? Porque você sabe se defender, né? Ninguém procura briga, mas se chega uma situação até nós, a gente tá respaldado com o jiu-jitsu. Então a gente já tem aquela autoconfiança assim exalando na gente, né? A gente já anda de cabeça erguida, a gente já olha para as pessoas com confiança, olho no olho, né? Não precisa ter medo, a gente impõe isso no tom na voz, né? Por quê? Porque a gente sabe que a pessoa, para conseguir nos agredir,
fisicamente ou verbalmente, essa pessoa, ela antes da agressão física e antes da agressão verbal, essa agressão ela vem pelo posicionamento que a gente tem. Então tudo é questão de permissão. Se eu permito uma vez que a pessoa fale alto comigo, e se eu não me impor naquele momento, ela vai começar a falar alto comigo sempre. Se eu não me imponho na hora que ela fala alguma coisa desagradável para mim, ou se ela encosta em mim de uma maneira que eu não gosto, então quando eu faço jiu-jitsu, eu aprendo a me posicionar verbalmente, fisicamente, e se necessário for, né, a gente também se defende das agressões físicas, né, com golpes de jiu-jitsu, né, que no primeiro momento são imobilizações, a gente tenta conter a pessoa, e se você verbalizando, pare, tudo, e a pessoa não cede, aí você passa para o ataque, né, aí você vai dar um estrangulamento, que ela pode desmaiar. Se você segurar o estrangulamento, depois de um tempo que ela já está desmaiada, você vai cortar a respiração dela, ela pode virar óbito, isso acontece. Eu vou imobilizar o braço dela. Se a gente fala o famoso 3 tapinhas, a pessoa, ela tá, vamos colocar aqui uma situação extrema, tá? Num estupro. A pessoa tá me estuprando, eu vou quebrar a perna dela, eu vou quebrar o braço dela para ela não ter como me agredir mais. Vou deixar ela inconsciente e vou fugir para resguardar a minha vida. Né? Mas isso é um caso extremo, mas é isso que eu falo. A pessoa, quando ela tem esse conhecimento, por isso que eu gosto do jiu-jitsu, eu sei a arma que eu tenho nas minhas mãos e eu tenho que saber a hora de usar, os limites para ser usado, né? Porque eu não posso sair aí apagando o povo na rua, né? Só porque no trânsito me fechou, eu vou criar confusão. Eu sei o que eu tenho na mão e eu tenho que o quê? Justamente por saber desse poder, eu preciso aprender a me controlar. Então, o jiu-jitsu é uma filosofia de vida, por quê? Porque a gente aprendendo o tempo todo, né? No jiu-jitsu a gente é uma evolução constante. Eu pratico jiu-jitsu já há 12 anos, meu marido há quase 20. Então, o jiu-jitsu ele vai se tornando uma filosofia de vida, né? Quem é muito nervoso, aprende a controlar os ânimos. A pessoa que ela é muito introvertida, ela aprende a se libertar mais, né, do introvertimento. Porque o introvertimento, na verdade, é a vergonha, não saber se posicionar, né? E o jiu-jitsu traz esse posicionamento para ela. Sensei Carol, você é faixa preta no jiu-jitsu. Fale um pouco sobre essa conquista da faixa preta. Conquistar a faixa preta no jiu-jitsu, ele é um patamar hoje. O que você precisa ter para você ser faixa preta? Só força de vontade. Porque a gente machuca um dedo, a gente fica, eu não quero mais treinar. O jiu-jitsu ele é um esporte de contato. Então, qualquer coisa que aconteça, se a gente for desistir no meio do caminho por N motivos, a gente nunca vai conseguir conquistar a faixa preta. E hoje é muito acessível. Quando eu comecei o jiu-jitsu, não tinham mulheres que praticavam. Eu fui, durante anos, a única mulher da minha academia. Eram 100 homens, só eu de mulher. Então, hoje, mudou esse cenário. Qualquer academia que você chegue hoje, vai ter muitas mulheres praticando. Na Barbárie, hoje, a gente tem mais de 50 mulheres que praticam o esporte. Então, você ser faixa preta hoje é um patamar muito alcançável. Você precisa ter paciência, porque não é do dia para a noite. Você tem várias faixas que você conquista no jiu-jitsu. Então, você começa o jiu-jitsu, todos adultos, por exemplo, começam com a faixa branca. Então, é uma média de 2 anos por faixa. Depois de 2 anos, você vai para uma faixa azul. Depois de mais ou menos 2 anos, depende da academia, né? O modo com os critérios de graduação. Depois da faixa azul, você vai para roxa. Depois da roxa para marrom. E da marrom, você vai para preta. Então, para você conseguir chegar nesse ponto de faixa preta, né? E também não são todos faixas pretas que são aptos a serem senseis, porque tem faixa preta que opta em não querer ser professor, quer ser apenas aluno. Então, para você chegar nesse patamar de faixa preta, você não pode desistir, você tem que ser persistente. Você tem que driblar a dor, você tem que driblar problemas dentro de casa, porque você tem filho, aí um dia o filho está doente, aí outro dia você não esqueceu a janta, roupa no varal. Então todo mundo tem um trabalho, você chega cansado, então você tem que ir trabalhando a sua mente. Não, é um esporte, eu preciso trabalhar meu corpo, preciso trabalhar minha mente, né? Preciso evoluir dentro do esporte, que é um esporte apaixonante. Então,
é dia de treino, a gente fica ansioso, ai que gostoso, hoje eu vou treinar, vou me libertar. Então você ser faixa preta hoje, você não precisa de muito, você precisa ter uma meta, um esforço ali. Eu quero ser faixa preta, o que eu vou fazer? Né? Eu vou a qualquer problema no caminho desistir? Não, o importante é não parar. Já teve dias, né, de eu estar machucada e não consegui treinar, já quebrei o pé treinando, fiquei 6 meses fora do tatame, sem poder treinar, passou o período de recuperação, voltei. Tem muitos que não voltam. Durante esse processo, operei meu nariz, coloquei prótese na mama, que não é impedimento para você lutar jiu-jitsu, né? Fiquei 8 meses de recuperação, voltei. Fiz recentemente, retirei minha vesícula há 3 meses atrás, fiquei parada esse tempo, agora estou voltando novamente. Então a gente precisa ter o quê? Aonde eu comecei e onde eu quero chegar. Se você não tiver esse objetivo bem definido, você começar por começar, mas não se identificar com o esporte, provavelmente você não vai ser faixa preta. Mas se você se identifica com o esporte e se você aprende a controlar o seu ego e o seu orgulho, você vai ser faixa preta. Porque o jiu-jitsu ele trabalha muito ego, trabalha muito esporte, né? Porque eu estou há 12 anos no esporte. Acontece, chega uma pessoa que ela é um fenômeno no jiu-jitsu. Ela vai ter menos tempo de treino que eu e ela vai ser bem melhor que eu no jiu-jitsu. Então, algumas pessoas, elas não gostam assim, eu sou faixa preta. Aonde já se viu lutar com um faixa roxa, que é uma faixa menos que a minha, e a pessoa ganhar de mim? Isso não pode. Então, essa questão do orgulho acaba afastando muitas pessoas do esporte, porque elas não conseguem dominar o ego, dominar o orgulho, saber que você não vai ser o melhor do mundo, sempre vai ter alguém melhor que você. Então, mas eu pratico por quê? Pela condição física, que é extremamente importante, pela questão psicológica, porque a hora que eu tô lá, eu tenho crise de ansiedade, então isso me ajuda demais, né, com as questões psicológicas, e a gente saber lidar com todas essas outras questões. Então o jiu-jitsu ele vai cada vez melhorando esses aspectos na gente. Então quanto mais tempo você permanece nesse esporte, provavelmente você vai ser faixa preta. Então eu falo que quando você entra num tatame e você vê um faixa preta, você tem que ter um respeito por aquela pessoa extremo, né? A gente vai em conferências, em seminários, e a gente vê aqueles senhorzinhos lá de 80 anos, 90 anos, com a faixa toda ralada. É lógico que você não vai exigir um desempenho dele, né? Igual uma pessoa de 20 anos. Mas aquela história, para aquela pessoa estar ali, naquelas condições, ela é muito guerreira. Então, para você ser faixa preta, você realmente precisa ter determinação, força de vontade, né? E saber aí driblar o ego, driblar todas essas questões que permeiam o egocentrismo aí. Eu agradeço a empresária e sensei Carolina Moreira por bater um papo aqui conosco no Multidom. Obrigada, Carolina, obrigada mesmo por estar aqui conosco. Marta, eu agradeço demais esse convite. Você é muito maravilhosa, simpática, linda. Eu adorei estar aqui, de verdade. Me senti lisonjeada com esse convite. Muito obrigada mesmo. E vou aproveitar também e deixar um convite para todos que se interessarem em conhecer o jiu-jitsu. Eu tenho uma academia aqui, eu e meu marido, né? Nós somos senseis da Barbarian Jiu-Jitsu e Defesa Pessoal. São treinos de 3, né, a mais, vou colocar 100 mais, né, a gente não pode colocar um limite. Então, se você tem essa curiosidade em conhecer o jiu-jitsu, dá um Google aí, pesquise Barbarian Jiu-Jitsu. A nossa academia fica na Avenida Prefeito Isaías Hermínio Romano, número 543, Terras de Santa Bárbara, próximo ao Atacadão ali no Souza Queiroz. O nosso telefone para contato é DDD 19 98781 2012. Você fala diretamente com o Sensei Marcos nesse telefone. Se você tem essa curiosidade de saber como funciona, nós temos treinos especiais para iniciantes, né, para pessoas que querem aprender, ter esse primeiro contato com o esporte. Então vai na academia que a gente vai dar todo um amparato para você, né, porque o jiu-jitsu ele é filosofia de vida, ele é mais do que uma questão física, ele é uma questão também psicológica, ele é uma questão social. Então fica meu convite a todos que estão ouvindo e se interessaram em conhecer mais, dá um pulinho lá na Barbarian Jiu-Jitsu. Tenho certeza que você vai ser muito bem acolhido por todos que estão lá. Obrigada.
Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.